Vamos orar. Soberano eterno Deus, agradecemos porque podemos nos encontrar novamente para falar um pouco mais do teu amor, da tua palavra. É verdade, Pai. Esteja dando sabedoria e discernimento a cada um de nós que estamos transmitindo essa mensagem. Pessoas também, nossos amigos, nossos alunos, nossos colegas, que absorvam da melhor forma possível e possam também um dia compartilhar desse amor que Deus tem por nós. Amém. Obrigado por tudo, pois oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças Amém. a Deus. Amém. Muito bem, muito obrigado. Vamos então abrir as nossas revistas. Não sei se vocês estão com elas aí, né? Mas vamos abrir as nossas revistas, tá? E vamos tratar hoje sobre o perdão de Deus, conhecendo o perdão de Deus. Falamos a respeito do pecado, né? Então, qual é a nossa sistemática, né? Qual é a nossa forma de trabalhar? Então, vocês estudam, leiam a revista juntamente com a Bíblia, procurem fazer os exercícios de revisão, né? Havendo alguma dúvida, eu já mandei para vocês, eu vou mandar de novo, né? Os contatos do professor Josué e do Eduardo, para tirar dúvidas durante a semana. Né? E aqui a gente apresenta um panorama da lição, né? E a lição que nós vamos... Oi? Quem? Oi, Samuel. Samuel, que página do livro? Estamos na página 19. Obrigado. Deus abençoe. Então, assim, nós estamos falamos sobre o pecado, sobre a realidade do pecado, a sua situação horrível, né, que nos deixa numa situação horrível de miséria. E agora nós vamos falar sobre o perdão de Deus. E é importante falar sobre o perdão de Deus. Porque algumas vezes nós imaginamos que, por exemplo, quem acabou de se batizar e acaba tropeçando, né? Fez uma coisa que não devia fazer, principalmente depois do batismo, né? Alguns imaginam que perderam a sua condição de salvo, perderam o perdão de Deus, perderam o seu lugar diante de Deus e aí desanimam e até se afastam, né? O importante aqui é entender a extensão do perdão de Deus, que foi oferecido a nós de forma permanente, ou seja, para todos sempre, né? E esse perdão de Deus cobre todos os nossos pecados, sejam eles passados, presentes ou futuros. Futuros são aqueles pecados que nós ainda não cometemos e vamos cometer. E Deus sabe que cometeremos, tá? Então, o que aconteceu na cruz do Calvário foi uma provisão completa. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, quando você se rendeu aos pés de Jesus, o perdão de Jesus na cruz do Calvário oferece a nós cobertura, perdão dos nossos pecados em todos os momentos da nossa vida. O que aconteceu no passado, no presente que está acontecendo e no futuro também, até o nosso dia em que nós nos encontraremos com Ele. Então, o perdão de Deus é um perdão, assim, de um tamanho inimaginável para nós. Primeiro porque, da forma como ele foi oferecido pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Filho de Deus, né? Então, através da cruz do Calvário, Deus manifestou também o seu amor e também o seu perdão para os nossos pecados, obviamente, para todos aqueles que se entregaram a Ele e reconheceram em Jesus o seu proprietário, o seu Senhor, o seu Salvador. Pois bem, o perdão, né, o perdão de Deus é um perdão perfeito, infinito, extraordinário, mas ele é condicional. Então, do pecado para o perdão de Deus, existem caminhos, né, para nós aplicarmos o perdão de Deus, para Deus aplicar o perdão de Deus aos nossos corações. Então, em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar, como eu falei na outra aula, que eu pequei.
A gente sabe quando a gente peca, né? A gente tem certeza de que nós entristecemos o Espírito de Deus, porque Deus toca no nosso coração. Ao invés de eu ficar desesperado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é confessar: sim, Senhor, eu errei com o Senhor, eu transgredi a sua vontade, eu quebrei a sua lei, eu desagradei, entristeci o teu Santo Espírito. Isso é confessar. A segunda atitude que eu tenho que tomar é a do arrependimento. Dizer: Senhor, eu nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou cometer tal ato. Nunca mais repetirei isso. Essa é a segunda atitude que eu tenho que tomar. Então, a primeira é confessar, a segunda é o arrependimento, e o terceiro, então, é o pedido de perdão, que o Senhor possa perdoar, né, os meus pecados. E nós vamos estar diante de um Deus que estará sempre disposto a nos perdoar. Entenderam? Não é um Deus que quando nós nos apresentarmos a Ele, vai estar com aquela cara do eu te falei, te avisei, né? Porque vocês já tiveram pessoas, pais, mães, não sei, que chegavam, te davam uma advertência, falava para não fazer, você fazia e acontecia, e você, todo arrebentado, você ainda chegava lá e falava: eu te falei, eu te avisei, né? E aumentando ainda mais a carga, né? Nós não temos um Deus assim. O nosso Deus é cheio de misericórdia. Misericórdia diz respeito à compaixão, a ter pena de nós na nossa miséria. Isso é compaixão. E quando a gente se aproxima de Deus para pedir perdão, né, olha só como Ele vai se apresentar a nós. Então, eu gostaria que vocês abrissem, está lá no Velho Testamento, né? O livro de Miqueias. Então você pode ir lá no índice, vai lá no índice, que é mais fácil, livro de Miqueias, né? Capítulo 17, capítulo 7, versículo 18. Tá? 18 e 19. Então, Miqueias, tá? Pode ir lá no índice, tá? Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Tá bom? Ok. Eu vou ler um texto onde o profeta Miqueias apresenta-nos um Deus, como é que Deus se porta quando nós nos aproximamos para pedir perdão. Tá? Ele vai estar com cara amarrada, ele vai estar com cara de crítica, ele vai estar com cara de condenação, né? Com o dedo apontando para o nosso nariz. Então, Miqueias vai dizer o seguinte, Miqueias 7, 18 e 19. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade ou a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Percebem? Então, Deus, Ele nos perdoa de tal forma que Ele joga longe de si os pecados que cometemos contra Ele. É interessante que se nós somos convidados a agir como Deus para perdoar os nossos ofensores, nós temos que olhar para esse detalhe aqui, de lançar fora de nós os pecados cometidos contra nós. Porque tem gente que comete pecado contra a gente. Se a gente comete pecado contra Deus, tem gente que comete pecado contra a gente, né? Quem já não foi vítima de uma mentira, vítima de um engano, de uma traição, né? Nós ficamos irados, nós ficamos aborrecidos, nós não queremos mais conversar com a pessoa, enfim. Quem já não fez isso? Quem já não sofreu, né? Mas quando a pessoa vier pedir perdão, o que a gente tem que fazer é jogar longe de nós, para nós não ficarmos mais
fazer igual Deus, jogar lá no fundo do mar, nas profundezas do mar, ainda colocar uma plaquinha em cima, proibido pescar, né? Porque tem gente que, tá bom, eu te perdoo, jogo lá, né, no fundo do mar os seus pecados, tal, mas vai lá com a varinha, tira lá, ó, aquele dia, naquela hora, você fez isso, você fez aquilo, você fez, entendeu? Então, meu amigo, não tem perdão aí, não é? Então, Deus está mostrando exatamente como é que ele faz. Ele pega tudo aquilo que o ofendeu e nós chegamos, Senhor, nós te ofendemos. Perdoa. Está perdoado. Ele pega aquilo e joga fora, né? Ele não vai mais atrás. É isso que nós também precisamos aprender na nossa relação com o nosso próximo, né? Alguns têm uma memória muito extraordinária, né? Você pisou na bola com a pessoa consegue marcar detalhes, né? Horário, segundo, roupa, tudo. Naquele dia você estava usando isso, estava usando aquilo. Parece que, né, aconteceu há trocentos anos atrás, mas a pessoa conta como se tivesse acontecido há 1 minuto atrás. Nós temos que aprender essa prática do perdão, porque o Senhor Jesus é muito claro no que diz respeito à necessidade do perdão. Estou falando para mim e para você também, né? Porque eu também sou ser humano, né? Então, em Mateus capítulo 6, se vocês abrirem agora, é mais fácil, é no Novo Testamento. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 6, né? Depois que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, tá? No versículos de número 14 e 15, ele dá uma lição, uma lei espiritual. Porque, sendo ele Deus também, Jesus, né? Ele sabe qual é a importância do perdão. Tá? Então, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, nós vamos encontrar o seguinte: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Olha, então significa que se eu não perdoar os pecados que cometeram contra mim, contra minha pessoa, se eu não perdoar, né? Se eu continuar com desejo de vingança, rancor, ressentimento, né? Deus não vai perdoar os pecados que eu cometo contra ele. Percebe? É uma lei espiritual. Se eu não perdoar aquele que me humilha, Deus também não perdoará aquilo que eu cometo contra ele. Então, é uma necessidade, é uma lei espiritual. Exatamente porque, conforme nós lemos em Miqueias, Deus, quando nos recebe e recebe o nosso pedido de perdão, ele pega os nossos pecados que foram perdoados por ele na cruz do Calvário e os lança fora, totalmente fora, né? Joga fora nas profundezas do mar. Olha o pastor Elcio aí. Então, nós temos que ter isso em mente. Tudo bem, pastor? Boa aula, Deus abençoe, viu? Passando Amém, só para falar um oi. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Então, a necessidade que temos, né, de estarmos dispostos também a perdoar o nosso próximo, tá? Aí, bom, vamos continuar. O perdão que nós estamos tratando aí, aqui é o perdão de Deus. Então, na revista, uma lição bem curtinha, né? Se o pecado é um mal universal e terrível, Deus também, página 19 da nossa revista, proveu uma solução, um remédio universal eficaz. Ou seja, o sangue de Cristo. É através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo que Deus perdoou os nossos pecados, tá? Para um grande mal, uma grande solução, então, é o que ele diz. E aqui, então, ele coloca as verdades que estão nessa lição do perdão de Deus. Primeiro, Jesus veio a esta terra para perdoar os nossos pecados. É interessante aqui, porque se você perceber,
né, se você já leu, já está lendo a Bíblia, você pode perceber que se Deus não viesse à nossa direção, nós não iríamos na direção dele. Desde que o homem foi expulso do jardim do Éden, o caminho dele foi de se distanciar de Deus, de nunca mais buscar o caminho de volta. Se Deus não fosse atrás do homem, nós nunca seríamos salvos. Muito tempo atrás, na Idade Média, se dizia o seguinte, um teólogo dizia o seguinte: o ofendido foi na direção do ofensor. Ou seja, Deus é quem foi na nossa direção. Quem foi ofendido? Deus. Mas ao invés de ele ficar parado, esperando aí, né, ele vai na direção do ofensor para oferecer o perdão. Um caminho que pouca gente faz, né? Nós, estamos falando de nós, né? Se alguém chegou e nos prejudicou, pensa num prejuízo bem grande que você já sofreu com uma pessoa, né? Você foi injustiçado, você foi, né? Você tem toda a razão, né? Para não ter mais contato com essa pessoa. Você tem toda a razão, toda. A razão está toda com você. Essa pessoa pisou muito feio na bola com você, traiu a sua confiança, mas fez um pior com você. Agora imagine você que tem toda a razão de não querer mais nada com relação a essa pessoa. Você dá um passo na direção dessa pessoa, sem que ela mereça. Você estende a mão. Você vai até a casa dela, bate na porta dela. Você está precisando de alguma coisa. Ela te prejudicou. Ela te arruinou. Ela acabou com a sua vida. Mas é você que vai na direção dela. Pouca gente faz isso. Deus, o nosso Deus, fez isso de uma maneira extraordinária em relação a nós. Nós não iríamos a Ele, mas Ele veio até nós. Essa grande lição que encontramos no perdão de Deus. Dele nos amar de uma maneira tal que não somente vem ao nosso encontro, mas dá o seu Filho para que nós pudéssemos obter essa salvação e esse perdão. Quem de nós ofereceríamos o próprio Filho em prol do inimigo? Pensa você, Zanaide, oferecendo Felipe em prol do inimigo. Quem de nós? Nenhum de nós. Mas Deus, tendo nos amado e sabendo que nós não teríamos nenhuma condição para obter o perdão por nós mesmos, Ele ofereceu o seu Filho porque não tinha outro caminho a não ser o sacrifício de Jesus. Pois bem, então, João 1:29. Então vamos lá em João 1:29. Então, esse perdão, né, foi oferecido através de Jesus, só podia ser através dele. E João 1:29, né, João diz, João Batista aqui, né? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, o Batista, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que fala Cordeiro de Deus? Porque o cordeiro era o animal do sacrifício. Lá no Antigo Testamento, quando alguém tinha que ter o seu pecado perdoado por Deus, ele tinha que pegar um cordeiro do seu rebanho, e não era qualquer cordeiro, né? Tinha que ser aquele que nasceu primeiro e que tinha que ser perfeito, tinha que ser perfeitinho, né? E ele pegava esse cordeiro, levava até o templo, né? E o sacerdote, então, sacrificava esse cordeiro no lugar do dono. O cordeiro tinha que morrer no lugar do pecador. Ao ser sacrificado no lugar do pecador, o pecado daquele homem naquele dia estava perdoado, naquele dia. Né? Então, quando João Batista vê Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de quem? Do mundo. Não somente de um homem, de uma nação, mas do mundo, de todos os tempos, de todas as eras, de todas as culturas, de todos os tempos.
Eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente através de Jesus. E é importante destacar também que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitar significa voltou à vida. Então, hoje Jesus está vivo à direita do Pai, não está morto, está à direita do Pai, intercedendo por nós, mantendo vivo o nosso perdão. Por isso que o nosso perdão é permanente, porque aquele que se sacrificou por nós está vivo, está ressurreto, está vivo. Por isso que nós temos o perdão eterno, né? Então, veja, então Jesus está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, é importante destacar aqui, é uma questão importante. Eu não vejo nada de errado de alguma pessoa usar um crucifixo, por exemplo. Os católicos usam um crucifixo, que é a cruz com a figura ali, né, no meio, né, representando Jesus crucificado. Não vejo nada de errado. No entanto, a nossa fé nos ensina que, na verdade, a cruz tem que estar vazia, porque nós não pregamos um Cristo morto, nós pregamos um Cristo vivo. Por isso a cruz tem que ser vazia. Né? Cristo morreu pelos nossos pecados, sim, mas ressuscitou para manter a nossa vida totalmente justificada por Deus eternamente. Por isso que nós cremos sim numa cruz, mas numa cruz vazia. Não faz sentido pensarmos numa cruz ainda ocupada, porque nosso Deus não está morto. Quer falar, Gabriela? Queria perguntar dessa parte que você disse da cruz, se isso entra, assim como a imagem, na idolatria de uma imagem. Que a gente fala, eu também não vejo maldade, não vejo nada em usar uma cruz. Mas isso seria idolatria por uma imagem, que é o que prega totalmente o contrário na Bíblia? Sim. Então, na questão do crucifixo, a gente entende que ali está uma representação, né? Embora não seja muito bem entendido pelos nossos queridos católicos, que Jesus não precisa ser mais adorado como um Cristo morto, mas como um Cristo vivo, e a gente respeita isso, porque, na verdade, como a gente diz, Cristo está vivo. Né? Eles, na verdade, estão se dobrando a uma imagem de Cristo. Tudo bem, né? Embora o entendimento não esteja ali, né, correto. Mas o problema é quando envolve outras pessoas, né, que eles chamam de santos, que são canonizados, né, onde você acaba fazendo as mesmas reverências, né, como se estivesse adorando ou louvando. Aí nós entramos na questão da idolatria. Porque só a Cristo, só podemos adorar e reverenciar a pessoa do nosso Senhor. Né? Mesmo que seja representado num crucifixo, tá bom, está representando Jesus, não está representando X, B, Y, Z, ok. Mas quando estou diante de uma outra imagem, né, de algo que não representa o nosso Cristo, o nosso Redentor, né, eu estou errando. Embora eu não necessite de imagens, né, para adorar e louvar a Cristo. Tá? Ali é apenas um símbolo que reforça a minha fé, tal. Não preciso. Mas, se for para isso, que seja algo que esteja ligado diretamente à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Senão é problema. Eu já fui da católica. E eu, mesmo quando era da católica, muito nova, mas eu pensava, por que eu vou ir para o santo se eu posso ir direto ao poderoso? Então, eu nunca me fui disso de santo. Nunca fiz uma oração de santo. Eu sempre falei, gente, se eu posso ir direto ao Pai, ao poderoso, por que eu vou tomar outro meio de caminho? Era esse meu pensamento. Engraçado, né? Não, então, eu também tinha esse pensamento e nós éramos tidos como arrogantes. Sabe por quê? Porque eles acham que somente os santos têm a dignidade de se apresentar diante de Deus, né? E nós, como pecadores, só podemos contar com a ajudinha deles, né? Então, seria como numa cidade, vamos assim dizer, né?
A gente não tem acesso ao prefeito, mas a gente chega aos vereadores e pede para os vereadores nos ajudarem, né? Então, os santos seriam os vereadores de Deus, entendeu? Sendo que, na verdade, né, a nossa posição diante de Deus é muito privilegiada. Nós não precisamos de intermediários a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, assim, é errado quando nós dobramos os nossos joelhos, nos reverenciamos, damos atos de culto a uma imagem que não diga nada, diretamente nada a respeito do nosso Redentor. Nós o adoramos a Cristo Jesus exatamente por aquilo que ele fez por nós, por ter vindo, nos amado, ter se entregue a nós e ter oferecido o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter perdão. Tá? E o sacrifício de Cristo, a segunda lição que ele coloca aqui, é suficiente para remover todos, prestem atenção, todos os pecados quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Então, não existe nenhum pecado na nossa história de vida, por mais horrível que tenha sido, que não tenha cobertura do sangue de Jesus. Então, vou repetir, o sacrifício de Cristo é suficiente para remover todos os pecados. Ah, mas você não conhece minha vida, você não sabe por onde eu andei, você não sabe o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Todos os pecados são perdoados. E a gente percebe muito bem isso nas pessoas que foram regeneradas. Eu vou contar uma história que ocorreu há uns 30 anos atrás, possivelmente 30, 35 anos atrás, no início da minha conversão, quando um rapaz, né, ele foi à igreja onde a gente estava frequentando e ele foi dar um testemunho. O testemunho é uma apresentação de uma experiência que a pessoa teve com Deus. Sempre ajuda a aumentar a fé daqueles que ouvem. E esse rapaz, jovem, né, foi com sua esposa, acho que tinha um filhinho, 2 filhinhos, eu não lembro, e foi contar a história dele. A vida dele, antes da conversão, ele se converteu na prisão. Tá? Ele estava preso e ele se converteu na prisão. Né? Mas se eu olhava para ele, assim, para o rosto dele, você não diria que era um bandido, que era... Não, era um rosto assim, angelical. E ele disse o seguinte, que a profissão dele, antes, era matador de aluguel. Ele exterminava pessoas. Então as pessoas chegavam, olha o nosso amiguinho lá, as pessoas chegavam, né, e contratavam ele para executar pessoas. Era o que ele fazia. Né? E a especialidade dele era matar famílias inteiras. Né? Então, o que ele fazia? Quando ele chegava, ó, tem uma família X para ser eliminada. Então ele ia até a casa, ele esperava a família sair, ele ia até a casa da família, né? Ele abria o gás, ok? Abria o gás da cozinha, e aí ele desrosqueava as lâmpadas, só um pouquinho, né? E deixava tudo apagado e saía. Né? Quando a pessoa chegava em casa, o que acontecia? Está no escuro, né? A primeira coisa que a pessoa vai fazer? Interruptor. Quando apertar a casa toda tomada de gás, explodia tudo. Era a especialidade dele. Pois bem, esse homem, foi pego, né? Sofreu a condenação, etc. Na prisão, por isso que é importante, aqueles pregadores que são chamados de capelães, né? Na prisão ele ouviu o evangelho e se entregou a Cristo. Agora ele contava essa história, você olhava para ele e se dizia, não, esse homem não fez isso, não é possível que ele tenha feito isso. Não é possível, porque o rosto dele era um rosto diferente. Claro que ele sentia muito mal por tudo aquilo que ele tinha feito, mas o perdão de Deus havia alcançado ele de tal maneira que ele era uma nova pessoa, era uma nova criatura. Ele sabia que os seus pecados haviam sido perdoados, apesar de terem sido tão graves. Ele tirou vidas. Mas ele sabia que Deus, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, né, fez com que ele fosse completamente perdoado. É isso que o Evangelho faz. Tem que fazer. Sim, Zenaide.
É por isso, qual é o nome daquela passagem? Não sei falar, que diz que maior é um justo, é um injusto, é assim? Que se arrepende profundamente do que tantos cristãos. Como Tá. É quando não sei se não sei se é, Cristo é, estava é, falando deixa aos eu ver se é, profetas. deixa eu ver se é esse texto que você está se referindo. Acho que ele está É. falando aos profetas, eles falam, e Jesus perdoa um ímpio, não é isso? E aí eles questionam, falam, nossa, mas Ah, está perdoando mais ele do que quem é cristão. Porque assim, se for o que eu estou pensando, que você está dizendo, é quando Jesus ensina a respeito do perdão, né? Jesus, deixa eu ver se é esse texto. Por que que ele perdoou aquela pessoa ímpia, tinha tantos pecados, Sim. e aí ele fala para os discípulos que mais vale alguma coisa. Lucas 15:7. É de Lucas? Eu Lê acho que para a gente, Eduardo. eu vos afirmo da mesma forma que haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que carceram o arrependimento. A parábola da moeda perdida. Isso. Essa aí? Porque eu fui em outra, né? Não é essa. Em outra, eu fui em outra passagem. Olha que interessante, né? E essa passagem é também interessante, e eu quero ler com vocês, que é Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Então, Mateus 18, 21, deixa marcados aí, né? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é uma fortuna, tá? Pensa em $1.000.000 aí, por aí, tá? Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos, ele, o devedor, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então, a família inteira tinha que ser vendida como escrava para pagar essa dívida. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, ou seja, teve pena, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. E disse: não tem mais dívida, tá pago. $1.000.000, tá? Tá pago. Pode ir embora. Né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Falou pequenininho. Vamos pensar em R$100, tá bom? Em comparação a $1.000.000. R$100. Agarrando-o, e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. A mesma coisa que ele falou para o rei. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Quer dizer, ele teve uma dívida enorme perdoada, né? E ele não conseguia perdoar uma dívida pequenininha contra ele. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Aí ele ia dançar, né? Porque aí vão contar para o rei que tinha acabado de perdoar $1.000.000. Né? Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, agora você vai para a cadeia, até que ele pagasse toda a dívida. Dançou mais ainda, porque era R$1.000.000, né? Assim também o meu Pai que está no céu, olha só que Jesus disse: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele já nos perdoou uma dívida enorme. Na cruz do Calvário, Jesus perdoou uma dívida enorme que contraímos contra ele. E ele espera, então, que tendo sido nós abençoados com o seu perdão, nós também
abençoamos aqueles que devem a nós. Não estou falando de dinheiro. Aqueles que pecaram contra nós. Aqueles que nos ofenderam. Porque a dívida, a nossa ofensa foi muito maior. E ele já pagou. E ele já perdoou. Ele já tirou da lista. Já tirou do seu caderno vermelho. Então ele espera que nós também façamos o mesmo. Tá? Exatamente porque nós fomos abençoados e perdoados, também se espera, que o Senhor também espera que nós também perdoemos. Entenderam? Então veja como a coisa são duas mãos. Né? Ele perdoa, Deus perdoa, e espera que nós perdoemos também. Tá certo? Então, terceira lição. Né? Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ora, se nós fomos perdoados, não tem mais nenhuma condenação sobre nós ou contra nós. Deus não está mais irado conosco. Então está lá em Romanos, capítulo 8. Se vocês puderem ir lá. Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. Por que é importante você colocar esse versículo na sua mente? Porque muitas vezes nós oramos pedindo perdão a Deus, né, e Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Esse é o problema. Esse é o maior problema que a gente pode enfrentar. Deus já nos perdoou, está lá na cruz do Calvário, a nossa dívida já foi pregada lá, está tudo limpo, está tudo maravilhoso, não tem mais nenhum problema na eternidade, tal. Está tudo tranquilo, só que eu não me perdoo. Tá? Eu continuo carregando, sem necessidade, o sentimento de culpa. Ah, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz de outro jeito? Ah, olha só, não sei o quê. Não. Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Então, você não tem que carregar uma bagagem do passado de forma inútil. Né? Aquela historinha lá de ir lá no mar, nas profundezas do mar, resgatar aquele pecado que já foi perdoado por Deus e ficar carregando ele na sua cabeça. Tem gente que não consegue viver a alegria da sua salvação porque insiste em carregar peso que não precisa mais carregar. Já foi perdoado. Acabou. Ah, mas eu fiz isso, que deu aquilo. Claro que um erro sempre terá consequências. Nesta terra, toda decisão e escolha que a gente faz tem consequências. Não é? E a gente já sabe. Né? Se eu escolho entre eu vou comer uma maçã ou vou comer um alho. Claro que se eu comer a maçã vai ter um sabor, se eu comer um alho vai ter outro sabor. Né? Aí quando você comer o alho, você, me arrependi, por que eu não peguei a maçã, tal, não sei o quê. Aí você vai lá, pega a maçã, mas fica com gosto de alho na boca. Consequência. Não é? Então, veja, essas consequências são esperadas. Mas a condenação eterna sobre as decisões erradas, nós estamos livres. Tá? Então, o que está sendo ensinado aqui? Que nós não precisamos mais nos preocupar, né, com a ira de Deus contra nós por causa dos pecados perdoados. Deus já nos perdoou. Então é daqui para frente. A vida do crente é daqui para diante. Não é daqui para trás, não é ficar parado, né, na lateral. Não, é daqui para diante. As coisas ficam para trás e tudo se torna novo na frente. Algumas pessoas, elas não conseguem progredir, e há crentes assim também, porque teimam em ficar remoendo as coisas do passado, coisas que já foram, coisas que já não precisam mais ser resgatadas, revividas. Não é? Então nós precisamos entender que a vida com Cristo é uma vida para adiante, para as coisas novas. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios 5:17, né, e esse é um texto assim que vocês também precisam ter no seu coração, ele diz o seguinte: e assim
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, se eu sou nova criatura, por que é que eu vou carregar coisas velhas nas minhas costas? Né? Então, se Deus já perdoou os meus pecados passados, eu também devo me perdoar. Eu tenho que tirar do meu coração esses fardos que não fazem mais sentido para mim. Acabou. É nova vida. É ser nova criatura. Percebem? Tá? Então, essa é a outra grande lição. Luiz ali. Deus abençoe, tudo bem? Eu ouvi lá. Tudo bem, Luiz? Tudo bom? Tá bom o Batuba aí? Oi, oi, Tá bem o pastor. Batuba aí? Tudo Tudo bem? bem? Tudo. Tá um solzão bom aí, hein? Tá, eu tô passando por aqui, tô vendo a Gabriela lá e falo assim, ainda uma passarinha, fala, mas é o pastor quem já? Mas dá para ele ver? Dá, então deixa eu aparecer para ele. Deus abençoe, fica à vontade, viu? Obrigado. Tá bom, então vamos lá. Agora, a quarta lição. A confissão implica arrependimento, como eu falei para vocês, que por sua vez implica mudança de atitude em relação ao pecado ou fraqueza confessados. Então, aqui para reforçar, arrependimento versus remorso. Qual a diferença? O remorso é você, puxa, eu pisei na bola, tal, né? Puxa vida, você fica triste e tal, né? Chega até pede perdão, tal. Mas se houver uma outra oportunidade, você repete. Né? Então, o remorso leva a pessoa a uma tristeza no momento, vamos assim dizer. Né? Ela fez, puxa, desculpa, não era para ter feito, tal. Aí tem uma outra situação, comete de novo, e aí vai indo. Né? Isso não é fruto de arrependimento, isso é remorso. O arrependimento faz com que a pessoa nunca mais cometa aquele erro. Isso é fruto de arrependimento. Eu digo, nunca mais. Eu nunca me esqueço de um rapaz que está numa classe de batismo, né? E quando o pastor começou a falar sobre a questão de vícios, né? De problemas com vícios, etc. e tal, ele tinha um maço de cigarro assim no bolso. Ele falou assim, pastor, isso aqui é errado? Não, sabe que isso é contra a sua vida, contra a sua saúde, tudo aquilo que vai contra a vida da gente vai se tornar pecado, etc. e tal. Isso aqui é pecado, pastor? Eu nunca mais vou fumar. Jogou. Não, no meio da sala lá, no meio do gabinete pastoral. E depois acompanhamos a vida daquele rapaz, ele nunca mais colocou um cigarro na boca. Isso é fruto de arrependimento. É um exemplo muito claro do que é arrependimento. Eu nunca mais vou fazer isso. Né? O remorso não. Fala, não, puxa, desculpa, tal, pisando na bola, tal, mas se tiver uma outra oportunidade, vai fazer de novo. Se tiver outra, vai fazer. Então, isso não pode ser chamado de arrependimento. Tá? Então, para o perdão de Deus, implica arrependimento e mudança de atitude. Por isso que a gente fala de conversão. Quem é motorista sabe que é uma conversão. Eu estava indo numa direção, aí eu mudo totalmente de direção. Por isso que a gente fala que a gente é convertido. A gente está numa direção, indo direto para o inferno, agora a gente está indo para o céu. Então é outra direção. Da mesma maneira, nós estávamos com uma maneira de pensar e agora nós mudamos a nossa maneira de pensar. Né? Nós mudamos o modo de pensar, de ver a vida. O crente em Cristo Jesus vive no mesmo perrengue que todo mundo. No mesmo. A gente está no mesmo perrengue. Né? Pode ver aí a pandemia, está no mesmo perrengue. Mas a nossa forma de ver essas coisas é diferente. Tem que ser diferente. Porque nós temos a nossa mente mudada por Cristo Jesus. Tá? Então, a confissão é um meio de mantermos sempre limpos os nossos corações perante Deus, e isso não interrompe a nossa comunhão com Ele. Né? E a morte do eu, a sexta lição, a morte do eu, né? Apresentando os membros do nosso corpo ao Senhor e morrendo para o pecado todos os dias, é a forma mais eficaz de combate ao pecado. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com morte do eu?
O eu é o egoísmo. Eu quero, eu desejo, eu faço. Então, toda vez que eu fico destacando muito a minha vontade e não a vontade de Deus, eu estou fazendo com que o meu eu seja o rei da minha vida. Quando eu digo que Deus, que Jesus é o rei da minha vida, então ele é quem agora vai governar a minha vida. Não sou eu, é ele quem vai governar, tá? Então essa é uma grande luta, né? É uma grande luta que nós temos. Muitos casamentos, aí agora para o pessoal que, né, é mais adulto e tal, você sabe que muitos casamentos não foram adiante por causa do eu. Porque um não queria ceder ao outro. Cada um quis forçar os desejos do seu eu. E ora, se acontece isso, tem o quê? Uma arena. É um duelo. Quem é que vai sobreviver a isso? Eu quero assim, eu quero assado. Tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Tem que ser da forma que eu penso. Não, tem que ser da forma que eu penso. Como é que a gente vai encontrar concordância nisso? Não é? Da mesma maneira, o nosso relacionamento com Deus. Deus diz, faça isso. Fala, não, eu vou fazer desse jeito porque é melhor. Já está se distanciando. Faça daquele jeito. Não, do meu jeito. Deus, pode deixar que aqui eu conheço, aqui está tudo bem, né? Acabou. Então, eu tenho que matar o meu eu e entender que aquele que me criou, me salvou, me perdoou, sabe muito melhor das coisas do que eu mesmo. Tá? Esse é um caminho para nós estarmos experimentando de forma abençoada o perdão de Deus todos os nossos dias. Tá bom? Alguém tem uma pergunta? Pode abrir para todo mundo, André? Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? Doutor, eu Sim. acho que essa que o senhor colocou, né? Até associando a situação de um casamento pela minha experiência. As pessoas, infelizmente, também se apossam e abusam muitas vezes do seu perdão. Você vai lá e trai uma, você perdoa, você trai duas e três, e aí, uma hora, você dá um basta. E eu acho que Deus também é a mesma coisa, as pessoas também aproveitam, né? Sim, sim. Deus vai perdoar, eu faço, Deus vai perdoar. Então, eu acho que quantas histórias hoje eu estou aprendendo e vejo na Bíblia e às vezes questiona, nossa, mas por que Deus aquilo? Deus foi mal? Não, ele quantas oportunidades ele deu ao povo, e como nós damos, né? Eu estou dando um exemplo no meu caso, mas e amigos, e quantas coisas nós somos abusados, né? E da mesma forma, eu acho. Aí eu consigo agora entender por quem fala, nossa, por que Deus fez aquilo com o povo? Você entendeu? Porque a medida foi completa. E a medida de Deus é muito misericordiosa. É muito misericordiosa. Nós, muitas vezes, nós não temos, né? A gente perdoa uma vez, duas vezes, três vezes, então chega, acabou. Né? Ok? A medida de Deus é com muito maior compaixão. Sabe, você lendo a história da invasão de Israel na terra palestina, né? Quando Josué entra com o exército para expulsar o povo de Canaã, né? Você fala, puxa, coitados, eles estavam ali, tal, agora está entrando, está matando, está não sei o quê, tal. Sabe quanto tempo os cananitas tiveram para se arrepender e seguir a Deus e não fizeram isso? 430 anos para se arrepender. Tá? 4 séculos e 30 anos. Tá? Foi todo o tempo em que Israel esteve no Egito como escravo. Todo esse tempo, Canaã teve a oportunidade para buscar a Deus. Então, quando veio a mão de Deus, veio através de Israel. Então, Israel era o braço armado da justiça de Deus na terra. Tá? Então, ele foi o braço da justiça de Deus sobre o povo de Canaã. Então, sempre quando ocorre o pior, você pode ter certeza de que muita chance foi dada, muita oportunidade foi dada. E nós temos um Deus cheio de misericórdia. Com Nabucodonosor também, porque ele foi alertado pelo profeta, né? Perfeitamente.
Perfeitamente. Elias já profetizou antes, depois, quem vem depois de Elias é que, quando eles foram para Babilônia, que foi... Quando eles foram para a Babilônia, estavam com Daniel, estavam com Daniel no palácio, estavam com Jeremias em Jerusalém, estavam com Ezequiel no meio do povo cativeiro. Tinha 3 profetas enormes, no sentido de importância, né, para que as pessoas pudessem se arrepender. Né? Então, Deus sempre dá oportunidade para o nosso arrependimento. Sempre. Sempre dá oportunidade para nós nos arrependermos, para nós confessarmos os nossos pecados, para nós estarmos obtendo o perdão dele. Sempre. Sempre nos dá. Ok? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? O Gabriel conseguiu entrar, que bom, Gabriel. Gabriel, nosso empresário aí. Se você tiver algum pet aí, fala com ele, tá bom? Pastor, Oi. eu deixei passar uma hora, né, que é justamente a pergunta, porque na hora eu achei que minha pergunta talvez fosse trazer um pouco de polêmica, mas não era a intenção. Mas eu vou voltar só um pouquinho, né? É uma dúvida minha que eu sempre tive. Eu já escutei várias coisas. Pecado, sem pecado, foi na história dos santos, né? Eu vejo assim, muita gente... qual a visão mais apropriada para santo ou santo? Eu vejo, tem uma visão olhando assim, quando é empregada essa palavra na Bíblia, muitas vezes como apartado, você vê alguma coisa como Enoque que aconteceu, era de santos, você vê que Jesus com os discípulos, ele tinha o círculo dele, que muita gente, os católicos consideram santos, que estava apertado, 12, ele tinha mais de apóstolos, mas o que é mais apropriado para santos, ou santos, assim, que a gente deve encarar como bom crente? Você diz o sentido... O sentido da palavra santo, isso. Santo significa separado. Aquele que foi separado por Deus e para Deus. Tá? Então, santidade entre nós, homens, né? É uma questão de uma vida separada por Deus e para Deus. Não tem correlação direta com perfeição. Ser santo é ser separado. Então, por exemplo, se você vê lá na carta aos Coríntios, você só vê gente lá com muito problema. Muito problema. Mas no início da carta, Paulo diz: aos santos que estão na igreja de Corinto. Percebe? Tá? Então, o santo tem esse sentido de sermos separados por Deus e para Deus. Nós estamos vivendo para Deus. Quando a gente não nega que esses que são chamados santos da Igreja Católica tenham tido a sua dignidade como vida espiritual. Tá? Mas certamente, se eles pudessem fazer contato conosco hoje, eles rejeitariam essa adoração, essa reverência que está sendo acreditada a eles. Porque eles estão diante daquele que é o único santo. Tá. Entendeu? Fazia mais sentido para mim. Né? Ótimo. Então é isso. Então eles são dignos, né? Tiveram uma vida digna. Agostinho teve uma vida digna, Tomás de Aquino teve uma vida digna. Então são homens e mulheres que tiveram vida digna, mas que jamais aceitariam o que o povo está fazendo hoje em nome deles ou em favor deles. Tá? Então, santidade para nós é separação. Eu, você, todos nós que estamos aqui fomos separados por Deus e para Deus. E a nossa vida tem que ser de acordo com a vontade dele. Ok? Muito Pastor, bem? Sim, Pastor, José? Sim. Nesse sentido que o senhor explicou agora, tem aquela passagem em Atos, quando Paulo e Silas, né, pregando Sim. lá, não é isso? O povo falando, o Deus desceu, se fez homem, eles se rasgaram as vestes e dispensaram esse título, não é isso? Ficaram indignados. Exatamente. Tenho certeza que todos esses nomes do passado, da Idade Média, se estivessem no nosso meio, rasgariam suas vestes, dizendo: não, vocês estão loucos, nós não somos isso não. Né? Vocês são loucos. Né? Porque eles estão diante daquele que é o verdadeiro Deus. Exatamente. Tá bom? Muito bem. Eu quero agradecer a todos, né? Próximo sábado está aí. A próxima lição que nós temos é referente ao Espírito Santo,
né? Lição de número 5, página 21. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da semana, por favor, né? Eduardo e o professor Josué estão aí para nos auxiliar, né? Mas podem fazer contato comigo também, ok? E vamos orar, vamos pedir a Deus, então, agradecendo a Deus que nos despeça. Valeu, Gabriel, por ter tirado um tempinho aí no seu pet, viu? Para estar assistindo aí a lição. Sim. Pastor, eu posso pedir uma oração especial para uma pessoa? Claro, claro. Eu quero pedir uma oração para uma criança de 1 ano e 2 meses que vai passar por uma cirurgia muito importante segunda-feira. Ela está perdendo a função renal, é filho de uma colega do meu trabalho. E aconteceu tudo de repente. O nome dele é José Davi. José Davi, tá certo. Vamos anotar. Doutor Josué, anota para mim, tá? Para a gente colocar no grupo de oração também. Eu vou colocar vamos no orar. Isso, André, obrigado. Isso, André, obrigado. Já coloca no boletim para nós estarmos orando. José Davi, segunda-feira, você falou? Segunda-feira é a cirurgia dele. Tá bom, gente. Então vamos orar nesse momento. Agradeço a todos e vamos pedir que Deus nos abençoe o restante desse sábado. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por este encontro e porque pudemos aprender lições tão preciosas acerca do teu perdão. Que possamos viver uma vida mais leve, Senhor. Uma vida sem pesos, meu Deus, principalmente pesos do passado. Que possamos viver a vida de nova criatura, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que se reuniram aqui. Te pedimos a tua proteção sobre a vida deles e o perdão dos nossos pecados. Te pedimos agora pelo José Davi, Senhor. Na segunda-feira ele vai passar por esse procedimento e te pedimos que o Senhor, que é o médico dos médicos, possa estar à frente desta operação, Senhor. E para a glória do teu nome, nós rogamos que ele saia, Senhor, dessa operação totalmente curado. Para a glória do teu nome nós te pedimos. E oramos agora, Senhor, para que nos dê um restante de dia na tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até mais, Amém. Rafa. Até mais. Deus Boa abençoe. tarde a todos. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Boa tarde a todos.